Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Sou o professor Clifford e estamos agora iniciando os estudos relacionados às transformações energéticas que ocorrem na mecânica. Essas transformações de energia estão relacionadas ao movimento dos corpos. Por isso que a gente dá o nome de energia mecânica. Para esse estudo, eu dividi o tema em 3 partes. Nessa primeira aula, vamos abordar os conceitos de trabalho e energia cinética. O conceito de trabalho que desenvolveremos nessa aula é diferente da noção de ocupação, ofício ou profissão. Realizar trabalho em física implica a transferência de energia de um sistema para outro sistema. E para que isso ocorra, são necessárias 2 grandezas fundamentais da dinâmica, da mecânica newtoniana, que são a força e o deslocamento. E tem que ter uma força sendo aplicada e tem que estar ocorrendo um deslocamento adequado. A força que um halterofilista exerce sobre um haltere, por exemplo, no ato do seu levantamento, ele realiza trabalho, porque aplicou uma força e houve deslocamento do haltere. Nessa operação, o atleta ele transfere a energia do seu corpo para o haltere, utilizando a força como veículo dessa transferência. O mesmo não ocorre se ele apenas mantiver o haltere suspenso sobre sua cabeça, sem apresentar movimento algum. Nesse caso, o atleta ele tem que exercer uma força para manter o peso em equilíbrio. Então, o fato de não ter deslocamento desse haltere, não estar se deslocando para lugar nenhum, determina a não transferência de energia mecânica e, consequentemente, a não realização de trabalho. Para estudarmos os conceitos fundamentais de trabalho, devemos analisar 2 possibilidades de aplicação de forças. E essas forças podem ser atribuídas, para elas podem ser atribuídas valores constantes e valores variáveis. Elas podem ter essas 2 vertentes. E a gente vai analisar cada situação dessas aí. Vamos considerar uma figura em que uma partícula, partindo do repouso do ponto A, se ele parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele é 0, certo? E essa partícula vai ser deslocada até o ponto B ao longo da trajetória indicada em preto. Está vendo essa setinha, essas curvas em preto? Essa é a trajetória que ele vai percorrer, ok? Para que essa partícula saia da inércia, como ela estava parada, é necessária a aplicação de uma força. Vamos considerar a força F em vermelho como sendo a força resultante necessária para colocar essa partícula em movimento, para deslocar ela do ponto A até o ponto B. Então, se ela vai sair com a velocidade inicial dela é 0 e vai lá no ponto B ter uma outra velocidade. Então, nós temos o deslocamento dessa partícula em azul. Tem uma diferença da trajetória, que é o caminho que ela está percorrendo, e o deslocamento. O deslocamento só depende do ponto inicial e o ponto final, de onde ela saiu para onde ela chegou. É uma linha reta que você vai ligar o início ao final do movimento, não importa por onde ele passe. Beleza? Observe, dá uma olhada que entre o vetor deslocamento e o vetor força, existe um ângulo sendo formado, esse ângulo θ aí. Portanto, o trabalho realizado por essa força, pela força F, está diretamente relacionado ao vetor deslocamento e ao ângulo que foi formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, primeiro passo, nós temos que proceder. Nesse caso aqui eu vou fazer a projeção vetorial da força F. Essa força F sendo projetada em cima do deslocamento, nós podemos jogar o sistema cartesiano, traçar o eixo x e o eixo y. Isso aí é só a gente relembrar lá das projeções vetoriais que nós já vimos em vetores. Ok? Então nós temos a força F sendo projetada no eixo x e temos a força F sendo projetada no eixo y. Muito bem. Quem é Fx?
Nós já aprendemos isso. Um ângulo sendo formado ali, o Fx é a força vezes o cosseno do ângulo. O Fy seria a força vezes o seno desse ângulo. O trabalho realizado por essa força vai ser força vezes o deslocamento do objeto. Esses vetores, eles têm que ser representados na mesma direção, ok? Por isso que eu tenho que fazer essa projeção vetorial. A força Fx, força vezes o cosseno, vezes o deslocamento. Ou eu posso escrever apenas como sendo o trabalho realizado pela força, é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Observe que a força Fy, que está apontada ali para baixo ali, ela não exercerá trabalho. O trabalho realizado por essa força y vai ser zero. Beleza? Porque essa força y não provoca o deslocamento. O deslocamento está em cima do eixo onde está passando o vetor Fx. Então, se esse ângulo θ formado pela força e pelo deslocamento for de 0 graus, né, teremos o cosseno de 0 igual a 1. Então, a gente pode adotar apenas a força vezes o deslocamento. Se o ângulo formado pela força e pelo deslocamento forem de 90 graus, o trabalho será zero, porque o cosseno de 90 graus é zero. Independentemente da... Vamos supor que nós temos uma distância aí de Colatina até Vitória, beleza? Temos a trajetória aí de Colatina a Vitória. Independentemente da trajetória seguida, vamos supor, você sai de Colatina e vai para Vitória. O deslocamento vetorial de um carro que viaja, saindo de Colatina e chegando a Vitória, vai ser o vetor deslocamento D, de origem em Colatina e extremidade em Vitória. Lembre-se, o deslocamento só depende do ponto inicial e o ponto final. Então, no Sistema Internacional de Unidades, nós temos que considerar que o trabalho ele é medido em joules. Essa unidade de trabalho aí é em homenagem a James Prescott Joule, né? Assim como a força é dada em newtons, a massa em quilogramas, o tempo em segundos, a grandeza física que mede o trabalho é joules. Vamos fazer uma análise dos sinais do trabalho realizado por uma força. O trabalho ele é uma grandeza algébrica. Isso quer dizer o quê? Que ele pode admitir valores positivos ou negativos. Se você observar a equação, a força F e o vetor de deslocamento, o vetor da força F ali, e o deslocamento, eles são colocados em módulo. Então nós temos que adotar apenas os valores numéricos, porque são vetores, né, apenas o tamanho do vetor. O que vai impor o sinal do trabalho, se ele vai ser positivo ou negativo, vai ser o cosseno do ângulo, beleza? Porque o cosseno do ângulo não está em módulo. Todo valor que você coloca em módulo são quantidades sem sinais, beleza? Então vamos ver a seguinte situação. Tem uma pessoa puxando um bloco, aplicando uma certa força, e nós temos o deslocamento. Quando o ângulo formado pelo vetor força e o vetor deslocamento tiver um valor compreendido entre 0 e 90 graus, está nesse meio, entre 0 e 90 graus. Eles têm mesma direção e mesmo sentido no caso. Nesse caso aí, o trabalho é denominado como trabalho motor. O trabalho de uma força ele vai ser motor quando a força que está sendo aplicada no objeto em estudo, essa força é favorável ao deslocamento. Beleza? Nós temos agora a situação do trabalho resistente. O que acontece? Quando o ângulo formado pelo vetor força e o vetor deslocamento for maior que 90 graus, fica entre 90 e 180 graus, nesse caso o trabalho é denominado resistente. Por quê? É porque a força, observa que o vetor força está apontado para a direita. Esse homem H está empurrando com uma força para a direita. Só que o movimento do carro é para a esquerda. Então, o ângulo formado entre o deslocamento do carro e essa força que o homenzinho está empurrando é um ângulo de 180 graus. Uma ponta para um lado, outra ponta para o outro. Elas têm a mesma direção, porém em sentidos contrários. O cosseno de 180 graus é menos 1, então vai ficar um valor negativo.
Então isso quer dizer que essa força aplicada pelo homenzinho aí, essa força em vermelho, vai ser uma força resistente. Isso quer dizer que ele está se opondo ao movimento. É como se ele estivesse sendo assim, desfavorável ao deslocamento do carro. Então vamos dar uma recapitulada da relação dos sinais da força e do deslocamento. Quando a força, o vetor força e o vetor deslocamento têm a mesma direção e mesmo sentido, nós temos o chamado de trabalho motor. Nesse caso, o ângulo vai ficar compreendido entre 0 e vai ficar em 0 graus, porque o cosseno de 0 vai dar 1. Então esse trabalho é chamado de trabalho motor, ok? Adotando a equação da força vezes o deslocamento. Quando o vetor força e o vetor deslocamento têm a mesma direção em sentido oposto, no caso que eu acabei de explicar agora do homem empurrando o carro, então esse trabalho é um trabalho resistente, por isso que o sinal fica negativo. Observa que o cosseno de 180 graus é menos 1, então o valor do trabalho fica negativo. Então, trabalho positivo é o trabalho motor, trabalho negativo é o trabalho resistente. E quando a força, o vetor força e o vetor deslocamento forem perpendiculares entre si, nesse caso, o trabalho vai dar quanto? 0. Por quê? Se o ângulo for de 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Por isso que o trabalho resultante é o trabalho de uma força que está formando 90 graus com deslocamento, esse trabalho será igual a 0. Ele não realizará trabalho nesse caso. Um outro caso interessante, também é muito estudado, é o da força centrípeta. A força centrípeta acontece sempre em movimentos circulares. Quando nós temos um movimento circular, nós temos a força centrípeta atuando no sistema. A força centrípeta é a cada instante perpendicular à velocidade vetorial. Observa o desenho do planetinha que está em a Lua e a Terra, no caso. A Lua tem uma velocidade orbital ao redor da Terra. A velocidade em uma trajetória circular, ela sempre vai ser tangente à curva. A tendência dela é sempre apontar para fora ali. Então o que acontece? O deslocamento, observa que a força centrípeta ela vai ser apontada para o centro da circunferência, para o centro da Terra, no caso ali. Então, entre a força centrípeta, né, no caso seguir um vetor da aceleração, esse vetorzinho que está em verde, entre a força centrípeta e o deslocamento, como o deslocamento a cada instante forma 90 graus com a força centrípeta, o trabalho da força centrípeta ele vai ser sempre nulo, vai ser sempre igual a 0. Vamos fazer uma análise gráfica, mas vai ficar mais tranquilo. Vamos pegar nesse esquema que tem um bloquinho que está percorrendo o eixo OX. Ele se desloca sob a ação exclusiva da força F paralela ao eixo, essa força em vermelho. Agora vamos fazer o gráfico do valor algébrico de F em função de x. Observa que essa força F é uma força constante. Então, como que a gente faz um gráfico de uma constante? Ele terá sempre o mesmo valor em todo o momento dele ali. Em todo o percurso permanecerá sempre o mesmo valor. O valor algébrico da força F é o valor ele vai ser positivo quando a força F vai atuar no sentido do eixo, no mesmo sentido do eixo. Por exemplo, o eixo X não está apontando para a direita, o deslocamento do objeto não está indo para a direita. Se a força F estiver apontando para a mesma direção do deslocamento do objeto, então a força vai ser positiva. Se esse bloquinho estivesse andando para a direita e a força F apontando para a esquerda, essa força F seria uma força resistente, então ela seria negativa, estaria abaixo do eixo X no gráfico. Dá uma olhada nessa área A, a área da figura formada aí entre as posições x1 e x2.
essa área que está destacada no diagrama aí, será que ela tem algum significado especial? Fisicamente sim, matematicamente também sim, tem um significado, porque quando a gente faz uma análise gráfica de uma função, né, a gente pode definir os valores das equações que nós procuramos. Ela vai fornecer uma medida do valor algébrico do trabalho dessa força F ao longo do deslocamento do bloco. O deslocamento desse bloco é do ponto da abscissa x1 ao ponto da abscissa x2. Isso pode ser verificado, né, calculando justamente a área desse gráfico. Qual é a fórmula da área dessa figura aí? Que figura geométrica é essa? É um triângulo? Não. Essa figura que está pintada é um retângulo. Então, a área de um retângulo, como é que é calculado na geometria? Né? Base vezes altura? Então, nós podemos pegar altura vezes base, né? Não importa. Se você pegar essa imagem e colocar a altura dele, a altura representada ali na figura vai ser a altura da força F. E a base é esse intervalo entre x1 e x2. Então, eu pego esse intervalo x1 e x2 multiplicado pela altura, que é a força. Lembrando que ele saiu do x1 e foi para o x2. Então, isso aí foi o deslocamento do objeto. Então, posso considerar que a área é a força vezes o deslocamento. O que é a força vezes o deslocamento? A força sendo aplicada e multiplicando essa força pelo deslocamento do objeto. Isso aí nada mais é do que o trabalho. Então, o trabalho realizado por essa força pode ser calculado através da área do gráfico formado. Se, no caso, nós tivermos um gráfico com vários segmentos, como que a gente calcularia o trabalho total realizado pelo corpo? Nesse caso aí nós temos um gráfico com vários segmentos aí. Para a gente calcular o trabalho total realizado nesse caso aí, é simples, calcularia a área A1, calcularia a área A2 e o trabalho total seria a soma dessas áreas. Simples assim. Em relação ao trabalho de algumas forças, vamos começar fazendo a análise do trabalho da força peso. Vamos considerar uma partícula, no caso dessa figura aqui, inicialmente situada no ponto A, sob a ação de diversas forças, incluindo a força peso, né? Ela sofre o deslocamento D. Então, ela vai atingir o ponto B. Ela vai sair do ponto A e vai até o ponto B, percorrendo essa trajetória em preto. Aí, ó. Ele vai descer, subir, descer de novo, chegar no ponto B. Qual seria o deslocamento dessa partícula? O deslocamento é o vetor que vai sair da origem, de onde ele está, e vai até ao final da trajetória. Só depende do ponto inicial e o ponto final. É essa reta aí. Vamos considerar ainda que θ, esse ângulo formado aí, é o ângulo formado pelo deslocamento do objeto e a força peso. Vamos levar em consideração também, vamos chamar de m a massa da partícula, g é a intensidade da gravidade no local, e esse h é o desnível, né? A diferença de alturas entre A e B. Admitindo que de A até B a gravidade seja constante, nós temos como consequência que a força-peso também será constante. Então, seria um gráfico de uma força constante, se a gente analisasse graficamente. Então, diante disso, o trabalho da força-peso pode ser calculado simplesmente como a fórmula geral do trabalho, que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno formado entre a força e o deslocamento. A força que está realizando o trabalho é a força-peso. Qual é a fórmula do peso lá das leis de Newton? Peso é massa vezes gravidade. Ok? Só para lembrar isso aí. Então, vamos fazer uma análise, uma análisezinha trigonométrica. Vamos desenhar um triângulo em relação a essa imagem aí, que seria o seguinte: nós temos a hipotenusa do triângulo, que é o deslocamento,
O cateto adjacente é a altura H. Então, usando a lei dos cossenos, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno desse ângulo aí ficaria H sobre D. Então, passaria o D para o outro lado multiplicando. Então, posso definir que a altura H é a relação de D, o módulo do vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Muito bem. Se você observar na fórmula ao lado do trabalho, o trabalho, né, é a força-peso vezes deslocamento vezes o cosseno. Deslocamento vezes o cosseno é quem, né, nessa relação trigonométrica, né, a altura. Então, posso definir que o trabalho da força-peso nada mais é do que a força-peso, módulo da força-peso, vezes esse desnível, essa altura. Lembrando que a força-peso nas leis de Newton é massa vezes gravidade. Destrinchando essa equação, eu posso falar que o trabalho da força-peso é mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Então, o trabalho da força-peso ele não depende da trajetória descrita pela partícula. Isso significa que, vamos supor que eu tenha várias trajetórias descritas. Tem uma trajetória 1, trajetória 2, trajetória 3. Qualquer que seja a trajetória descrita pela partícula, ao se deslocar, o trabalho do seu peso será sempre o mesmo. Vamos supor agora que a partícula faça o deslocamento oposto. Por exemplo, ele vai sair do ponto B e vai atingir o ponto A. O trabalho da força-peso vai ficar o quê? Vai ficar negativo, porque o vetor da força-peso e o deslocamento terão sentidos opostos. Nesse caso, se o trabalho for negativo, então ele será considerado um trabalho resistente. Ou seja, resumindo, o trabalho da força-peso ele vai ser positivo na descida, que é o trabalho motor, quando o objeto estiver descendo, e o trabalho da força-peso é negativo na subida, considerado como um trabalho resistente. A outra situação que nós vemos também é o trabalho da força elástica. Aí já é a aplicação de uma força variável. Vamos partir do exemplo onde uma mola está sendo deformada pela mão de uma pessoa. Nesse caso, a mola e a mão trocam na região de contato forças de ação e reação. Vamos chamar de força elástica Fe, a força aplicada pela mola na mão do operador. Essa força sempre aponta para a posição em que estaria a extremidade livre da mola, caso essa não tivesse deformada. Por isso é denominada força de restituição. A força elástica tem essa definição, é uma força de restituição. Ela procura restituir o formato original da mola. Se a mola está, se você pegar uma mola qualquer, colocar em cima de uma mesa, naquele momento não tem força elástica atuando nessa mola. A partir do momento que você começa a estender ela, a puxar ela, né, esticar ela ou comprimir ela, aplicar uma força de compressão nela, a força elástica vai aparecer contrário a essas forças que você está aplicando, porque a força elástica é uma força de restituição. Então, por exemplo, à medida que a mão da pessoa é deslocada verticalmente para baixo, provocando um alongamento da mola, ela recebe a força elástica Fe dirigida verticalmente para cima. Uma outra situação é, eu vou colocar uma mola presa numa parede e você vai comprimir ela, vai apertar ela. Nesse caso, à medida que a mão da pessoa é deslocada horizontalmente para a esquerda, provocando uma compressão na mola, ela recebe uma força elástica dirigida horizontalmente para a direita. A intensidade da força elástica pode ser calculada pela lei de Hooke, já vista nos princípios da dinâmica, né, lá nas leis de Newton. A força elástica é K vezes ΔX, onde o K é a constante elástica da mola e o ΔX é a deformação da mola, o alongamento ou a compressão. Então vamos calcular o trabalho dessa força elástica. Como que a gente calcula isso? Vamos traçar inicialmente o gráfico da intensidade da força elástica em função da deformação da mola, do ΔX. Observe que a força elástica agora não é uma força constante, é uma força variável. Por quê? Se a mola está em repouso, não está aplicando força nenhuma nela, ela não tem força elástica.
Então, à medida que você vai comprimindo a mola, a força elástica vai aumentando proporcionalmente à força que você está aplicando. Então, a força elástica aumenta ou diminui proporcionalmente à medida em que há uma deformação na mola. Então, a gente pode calcular o trabalho realizado pela força elástica através da área descrita no gráfico. Esse gráfico aí vai estar descrevendo uma figura, a figura de um triângulo. Como que a gente calcula a área de um triângulo? Então, como nós vimos antes, que o trabalho realizado por uma força pode ser determinado pela área da figura, demonstrada no gráfico, então posso falar que o trabalho da força elástica é igual à área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Onde a base do triângulo é o ΔX, a altura é a força elástica. Então, a base do triângulo é ΔX. A altura é a força elástica. Qual é a forma da força elástica? Não é K vezes ΔX? Então, fazendo disso um cálculo simplificado, ΔX vezes ΔX vai dar ΔX ao quadrado. Então, o trabalho da força elástica nada mais é do que K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Em relação à energia cinética, o que é energia cinética? A energia cinética é a energia associada à velocidade de um corpo. Se existe velocidade, então certamente haverá esse tipo de energia. Para objetos que estão em repouso, a energia cinética é nula, porque a velocidade de tais corpos é zero. A energia cinética ela é determinada em função da massa do corpo em movimento, que é medida em quilogramas, e da velocidade desenvolvida por ele, que é determinada em metros por segundo. A unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional de Unidades para a energia cinética vai ser o Joule também, porque qualquer forma de energia que você pegar vai ser dada em joules. Vamos fazer uma demonstração do teorema da energia cinética. Nessa figura aqui, nós temos uma pequena esfera maciça sujeita à ação de uma força resultante constante. Essa força F vai ser constante, paralela ao deslocamento. Vamos considerar que A é a aceleração, né, comunicada por F, devido a F, né, vai adquirir uma aceleração. V0 é a velocidade da esfera no ponto A e V a velocidade da esfera no ponto B. E ainda o deslocamento D da esfera de A até B. O trabalho da força F no deslocamento de A até B, total, qual é a equação do trabalho? Força vezes deslocamento. Lá do princípio fundamental da dinâmica, lá das leis de Newton, relembrando a segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, podemos descrever que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como o objeto tem uma aceleração, ela variou sua velocidade, nós podemos, através dessas condições, né, descritas, para análise, eu vou utilizar a equação de Torricelli, lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma revisada na matéria de movimento retilíneo uniformemente variado. A equação de Torricelli fala que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quando eu isolo a aceleração na equação de Torricelli, eu chego a essa equação algébrica, que é Vf ao quadrado menos Vi ao quadrado, né, velocidade inicial ao quadrado, sobre esse 2D que passou para baixo aí, dividindo, ele saiu do outro lado da igualdade, que era 2AD. Então, isolando o A, passo 2D para lá, dividindo. Muito bem. Mas, relembrando aqui, ó, força não é massa vezes aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da aceleração que eu isolei da equação de Torricelli e eu vou substituir na equação da força resultante. Então, nós vamos ficar da seguinte forma. Força é igual a massa vezes a aceleração, era a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2D. Partindo de um cálculozinho simples aí, o D que estava no denominador passa para o outro lado da igualdade, multiplicando, certo?
Esse m que está fora dos parênteses, ele vai passar multiplicando a força, o que está dentro ali. Mas força vezes deslocamento é quem? Não é o trabalho realizado? Então nós temos que o trabalho realizado, vou pegar a massa, passar para dentro multiplicando, certo? E fazendo uma álgebrazinha tranquila, eu posso escrever essa equação dessa forma, que o trabalho realizado é a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, isso aí é energia cinética. Então, se eu chamo massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, eu posso chamar isso de energia cinética final, porque a velocidade é final. Então, e massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, isso aí me representa a energia cinética inicial. Substituindo na equação do trabalho, eu posso falar que energia cinética final menos energia cinética inicial. Na física, toda vez que você tem uma grandeza final menos uma grandeza inicial, isso representa a variação dessa grandeza, que é representado por delta. Então, o trabalho também pode ser escrito como sendo a variação da energia cinética. Agora, vamos apresentar alguns exemplos como que a gente pode desenvolver essas situações. Um pequeno objeto de massa de 2 kg, abandonado de um ponto situado a 15 metros de altura em relação ao solo, cai verticalmente sob a ação da força-peso e da força de resistência do ar. Sabendo que sua velocidade ao atingir o solo vale 15 metros por segundo, calcule o trabalho da força de resistência do ar. Então, primeiro passo. Lendo o problema, ele já fala o seguinte, que o objeto está sendo abandonado de um ponto situado a 15 metros do ar. Toda vez que você abandona um objeto, isso quer dizer que a velocidade inicial dele naquele ponto vai ser zero. Pode ver que está representado, VA igual a zero. Então, ele já me deu um dado aí que ele vai chegar lá embaixo com uma certa velocidade, a velocidade de 15 metros por segundo. Então, ele tem a velocidade com que ele chega lá. E tem duas forças que estão atuando diretamente nesse objeto, que são a força peso e a força de resistência do ar. Quem é maior? Qual terá a intensidade maior? A força peso ou a força de resistência do ar? Nesse caso, é a força peso, porque ele está descendo. Ok? Então, partindo desse princípio, nós temos os dados do problema, né, que me deu a massa do objeto, que é 2 kg, a gravidade vale 10, a altura 15. Então, nós podemos calcular o trabalho da força de resistência do ar partindo do teorema do trabalho total. O que seria o trabalho total realizado pelo sistema? O trabalho total seria qual a equação do trabalho? Não é a variação da energia cinética? Já definida antes. O que é trabalho total? Seria o trabalho da força-peso mais o trabalho da força de resistência do ar, que vai ser igual à variação da energia cinética. O trabalho da força-peso já definimos que é mgh, mais o trabalho da força de resistência vai ser igual à variação da energia cinética, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Substituindo os devidos valores na equação, nós temos que o trabalho da força de resistência do ar, nós teremos o resultado de menos 75 joules. Por quê? Por que é menos? Porque o trabalho da força de resistência do ar é um trabalho resistente. Nesse caso, o trabalho da força-peso é um trabalho motor, porque o trabalho da força-peso está indo na mesma direção do deslocamento. O trabalho da força de resistência é contrária ao deslocamento do objeto. Por isso que esse é um trabalho resistente. Um outro exemplo que é clássico também diz respeito a um garoto aí que desce um tobogã. Um garoto de massa de 40 kg partiu do repouso no ponto A do tobogã da figura a seguir, atingindo o ponto B com velocidade de 10 metros por segundo. Admitindo a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, esqueci de colocar o quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando os efeitos do ar, calcule o trabalho das forças de atrito que agiram no corpo do garoto de A até B. Então, durante a descida, nós temos 3 forças que vão atuar no corpo do garoto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar
as forças que estão atuando. Nós temos a força peso. Lembre-se que a força peso sempre será uma força vertical e para baixo. Já falamos sobre isso. A força normal essa força é devido ao contato do menino com a superfície do tobogã. E essa força sempre será perpendicular à superfície de contato. E a força de atrito. Como que a gente calcula o trabalho total? O trabalho total seria o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força normal. Observa que o deslocamento do menino, a força normal, ela estará sempre formando um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento do garoto. Então, qual seria o trabalho realizado pela força normal? Vai ser 0. Por quê? Porque quando a força forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento, então o trabalho dessa força será 0. Então nós temos apenas o trabalho da força peso e o trabalho da força de atrito. Mas o trabalho total, eu já defini antes que é a variação da energia cinética. Observa que o trabalho total vai ser a massa vezes velocidade no ponto B, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, velocidade do ponto A. O problema falou que ele partiu do repouso no ponto A. Isso quer dizer que a velocidade dele no ponto A vai ser 0. Ok? Então, nós temos que o trabalho total, juntando a essa equação do trabalho total com essa da variação da energia cinética, nós temos que o trabalho da força peso mais o trabalho da força de atrito vai ser igual à energia cinética final. Então, o trabalho da força peso nós já definimos, que é mgh. Então, a partir daí, nós podemos só organizar a equação, porque ele quer saber o trabalho da força de atrito. Então, substituindo os valores devidos, nós temos que o trabalho da força de atrito vai ser um trabalho negativo, óbvio, porque a força de atrito é resistente ao movimento. Então, é contrária a esse movimento. O valor de menos 2 vezes 10 a 3, substituindo os valores referentes aí dados no problema. Um outro exemplo, vamos considerar um corpo de massa 20 kg, homogêneo, em forma de paralelepípedo, como ilustrado na figura. Como ilustrado abaixo. O corpo, inicialmente apoiado sobre sua maior face, na figura 1, é erguido por um operador, ficando apoiado sobre sua menor face, figura 2. Sendo a gravidade igual a 10, calcule o trabalho da força do operador no erguimento do corpo. Observa que esse é um corpo extenso, de dimensões não desprezíveis. Para efeito de cálculo, vamos considerar seu centro de massa, o ponto CM, onde se admite concentrada toda a massa do sistema. Se vocês quiserem, eu vou deixar um vídeo também falando sobre o centro de massa. Centro de massa e centro geométrico. Muito bem. O trabalho do operador será justamente o trabalho realizado pela força-peso. Então, o trabalho do operador vai ser igual a mgh. Simples assim. Então, o trabalho do operador, tendo os valores fornecidos e colocando na equação, nós chegamos que o trabalho do operador vai ser 1,5 vezes 10 a 2 joules. Bom, por enquanto é só, pessoal. Espero que tenham compreendido a essência da resolução desses exercícios, que vocês tenham compreendido um pouco a matéria. Se precisar de rever, voltem ao vídeo, assistam novamente, e qualquer dúvida é só me procurar, qualquer questão. Agora é só praticar um pouco. Procura resolver o máximo de exercício possível para fixar melhor os processos de resolução dos exercícios, tá? Não se esqueça que quanto mais exercício você fizer, mais fácil de compreender os conceitos vai ficando. Bons estudos e que espero que tudo dê certo, né? Forte abraço a todo mundo.